Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês duas formas de como vocês podem criar banner com tamanho específico para o seu site. Isso mesmo, eu vou utilizar duas ferramentas, tanto o Photoshop quanto o Canva. Nessas duas ferramentas vocês podem construir, criar, fazer banners diferentes com tamanhos diferentes, tanto na altura quanto na largura. E eu vou utilizar um site de um cliente aqui como exemplo. Ali dentro tem algumas configurações que são necessárias. O próprio site já dá o tamanho qual eu preciso utilizar para que essa imagem fique disponível ali no site. Mas você pode utilizar tanto o Photoshop quanto o próprio Canva para criar essas imagens, ok? Aqui na tela do computador, eu tenho essa área administrativa aqui aberta. Aqui dentro eu tenho um campo onde eu insiro os banners para esse cliente. Aqui ele tem o título, tem o subtítulo, apelido. Isso nós não precisamos nos preocupar aqui. O que eu quero mostrar é essa opção aqui, ó, bloco, posição. Esse cliente ele tem essa opção dentro da área administrativa, e aqui dentro vocês podem observar que eu tenho vários tipos de banner, ok? Eu tenho o home topo, que ele tem inclusive aqui do lado o tamanho que eu preciso criar esse banner. Então ele é 1030 por 105. Ele tem 1030 de largura por 105 de altura. Isso corresponde ao que? A pixels, ok? Então, esse é o primeiro banner. Ele tem a ordem aqui, ó, 1, 2, 3. E aqui do lado, ele mostra esse número 1. Que para esse caso, para esse cliente, eu tenho a opção de inserir apenas um banner, certo? E aqui embaixo eu tenho o outro tipo de banner, que é o banner full, centro, que fica logo abaixo do banner home topo. Ele também me dá uma opção de tamanho, que é 1200 por 400. Lembrando, novamente, 1200 de largura por 400 de altura. Logo, ele me dá a opção de eu ter 3 banners. Ah, mas Hernani, eu preciso ter esses 3 banners? É fixo isso? Não. Você pode ter 4, 5. Mas aqui ele está dando uma sugestão de quantos banners são interessantes ter para esse projeto, para esse cliente. Ok? Aqui embaixo eu tenho outros tamanhos também. Tanto no Photoshop quanto no Canva, é fundamental que a gente siga esse tamanho. 465 por 235, 1200 por 400, 700 por 700. Observe que esse tipo aqui, ele não é nem retangular, nem circular, ele é quadrado, porque ele tem as mesmas medidas, tanto na altura quanto na largura. Aqui eu tenho um banner médio, 1030 por 105, que acaba sendo o mesmo lá do topo, ok? Banner baixo, 1145 por 115, direito, blog, fale conosco e apresenta. Então, são vários tipos de banner que dentro da minha área administrativa eu posso criar artes diferentes, toda semana estar incluindo banners diferentes para que o meu site sempre tenha conteúdo renovado. Nós vamos partir para esse banner Full Centro 2, esse modelo 2 aqui. Vamos fazer primeiro no Photoshop, ok? E depois o mesmo banner vamos fazer também lá no Canva, seguindo esse tamanho, 1200 por 400. Lembrando que aqui eu não vou mostrar como salva na área administrativa do site, porque não é a intenção desse vídeo. A intenção é que eu mostre como criar tamanhos específicos de banner, tanto para Photoshop quanto para Canva, ok?
com tamanhos diferentes, diferente das redes sociais. Exemplo de um Facebook, exemplo de um Instagram, ou do próprio WhatsApp, que ele pede também artes, como o próprio Stories, que é 1080 por 1920, que são tamanhos fixos, mais conhecidos. Então, aqui nesse exemplo, nós vamos criar tamanhos personalizados para o nosso site. Então, ele é 1200 por 400. Agora, eu vou lá para o Photoshop. Aqui, eu já tenho uma arte previamente criada, ok? Mas se você não tem a arte, apenas no seu Photoshop, você pode vir aqui, arquivo novo, ok? Aqui ele vai abrir essa tela, novo documento. Você vem aqui, 1200, que é a largura, por 400 de altura. A resolução pode deixar sempre 72, porque são artes que a gente utiliza para web, então pode deixar a resolução de 72 pixels. Clique em criar. Ok. Observe que é o mesmo tamanho da anterior, aquele exemplo que eu já tinha. Eu vou fechar esse aqui e vou manter esse que nós criamos agora. Eu preciso saber qual que é o tamanho. Então você faz Ctrl Alt I. Olha só, Ctrl Alt I no seu teclado, no Photoshop, você vai conseguir ver o tamanho da sua imagem. Observe que aqui do lado ele tem essa âncora, porque conforme eu mexo aqui, ele também pode mexer na altura. Por isso eu deixo ele marcado. Então eu vou colocar ali 100, ele coloca uma altura de 33. Se eu colocar 1000, ele coloca 333. Mas vamos voltar lá para o 1400, que ele faz uma altura de 400. É uma altura ou largura proporcional ao valor que eu inseri aqui. Aqui eu vou clicar em cancelar, mas lembrando, Ctrl Alt I, ele me dá o tamanho da imagem. Aqui dentro, aí eu posso inserir uma imagem qualquer. Muito bem, eu já tenho a imagem aqui, eu tenho ela salva na minha área de transferência, e aqui no Photoshop eu simplesmente vou fazer o quê? Ctrl V. Ela já vem direto para o meu espaço de trabalho. Eu vou fazer um Ctrl T para redimensionar essa imagem. Aí, nas arestas aqui, o Ctrl T é para eu redimensionar a imagem. E aqui observe que ele cria esses pontos ao redor da imagem. Eu fiz um Ctrl menos para diminuir, para eu poder visualizar essa imagem por completa. E depois de apertar o Ctrl T, que ele me dá a opção de eu redimensionar essa imagem, eu clico aqui no canto inferior e vou arrastando ela até mais ou menos entrar no espaço do que nós criamos, que é o 1200 por 400. Observe. Olha só. Eu quero essa parte aqui embaixo, que é um banner de uma pessoa caminhando em uma calçada com esse reflexo do sol ao fundo. Olha só. Para confirmar, eu vou fazer um Enter. Aí no seu teclado você bate um Enter, que ele já vai ficar com o tamanho correto. E é isso aí. Agora, se eu quiser criar algum texto, escrever alguma coisa sobre essa imagem, eu aperto a tecla T aqui do meu teclado. Ele já me habilita a ferramenta texto. Aqui eu digito meu texto. Ele está centralizado. Coloco ele alinhado à esquerda. Olha só. Ok? Esse é um exemplo básico aqui no Photoshop. E agora eu vou salvar essa imagem no meu computador. Como é que eu faço? Pelo teclado eu posso apertar Ctrl Shift Alt S, que ele vem para essa tela, salvar para a web, ok? Ou se não, aqui em arquivo, eu venho aqui na opção exportar, certo? Salvar para web. Olha só. Ctrl Shift Alt S. É a mesma coisa.
É só que pelo teclado acaba sendo mais rápido. Você salva essa imagem para o seu computador. Lembrando que você pode, dependendo o programa que você usa na web, pode ser um WordPress ou um outro sistema, é interessante você observar essa qualidade da imagem. Aqui eu estou salvando essa imagem em um formato JPG, ok? Com qualidade 100%. Isso vai me gerar um arquivo de mais ou menos 243K. Ele está aqui no cantinho, olha só. Ele vai me gerar um arquivo de 243K. E acaba sendo bastante, muito pesado. Então, normalmente, eu coloco lá para 50, porque é só um banner. Ele não precisa ter muita qualidade. Ele vai estar mostrando o seu objetivo, que é a imagem, ok? Olha só, aqui é um preview de como é que ele fica. E agora, eu reduzindo a qualidade para 50%, ou seja, a metade, observe que ainda a qualidade se manteve. E ele foi para 47K. Antes nós tínhamos quanto? 100%. Estava com 243. Para 50K foi para 47. Olha só. Ok? E aí você clica em salvar. Aí você vai lá dentro no seu computador, escolhe a pasta onde ele precisa, onde você tem uma pasta aí no seu computador, você pode criar uma pasta nova. Eu vou aqui no computador, salvar aqui dentro mesmo, em temporário. Banner. Deixei dentro do meu computador. Aí depois, lá dentro do meu site, agora eu vou vir aqui, eu venho aqui em escolher arquivo. Olha só. Onde eu salvei. Temp. Olha só. Art Banner. Ele já está aqui. E aqui no bloco posição, lembrando que eu preciso colocar a opção 2. E aí sim, você também cria o seu título, né? Nesse exemplo aqui, banner full site. Aqui pode colocar um subtítulo. Aí é teste. Você vai colocar um título, coloca um subtítulo, o apelido. Aqui embaixo tem a opção de inserir uma URL. Caso o seu site ele vá para uma notícia nesse banner, aí aqui você coloca o apelido, no caso, a URL correspondente àquela notícia, tá bom? Então, olha só, banner full site, banner full site. Aqui coloca uma categoria e aqui embaixo, se precisar também mandar para uma URL externa, algo nesse sentido, apontando para uma URL externa, você vem e informa aqui, ok? Esse é o procedimento para criar a imagem pelo Photoshop. Agora, nós vamos lá no Canva, que eu vou mostrar a mesma forma de criar essa imagem, só que no Canva. Gosta desse tipo de conteúdo? Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ser avisado sobre novos vídeos aqui do canal. Aqui com o Canva aberto, quando você digita lá no seu navegador www.canva.com, ele vem para essa tela. Você pode ter o Canva gratuito, pode utilizar o Canva gratuito para criar essas imagens. Se for um PNG que precisa salvar com fundo transparente, aí você precisa ter o Canva pago. Mas se for só uma imagem em formato JPG, uma imagem chapada, você consegue fazer isso no próprio Canva gratuito. Então, lembrando que a nossa arte, ela tem qual tamanho? 1200 por 400. Eu venho aqui, criar um design, tamanho personalizado. Lembrando, pessoal, olha só, uma informação importante. Lembrem que aqui eu tenho especificado os tamanhos que eu vou criar o banner. Então, aqui dentro do Canva, eu vou clicar em tamanho personalizado e com base naqueles tamanhos que tem ali no site desse cliente, observando o tamanho que tem lá, eu vou
criar aqui. Qual que é a largura? 1.200. Qual que é a altura? 400. E em formato pixel. A medida é pixel. Agora eu clico aqui em criar novo design. Simples assim. Simples assim. Não precisa de mais nada. Aguarde o Canva carregar. Olha só. Essa aqui é a imagem que eu fiz o tamanho personalizado. Mas como é que eu vou saber qual que é esse tamanho? Aí você vem aqui, ó, conversão mágica. Aqui dentro, ele vai dar o tamanho que você tem dessa imagem. Clique aqui em tamanho personalizado. Aqui ele vai lhe mostrar qual é o tamanho atual. 1.200 por 400. Preciso mexer em alguma coisa? Não. Aqui é apenas para mostrar qual que é o tamanho atual dessa arte que nós estamos criando. Lembre que antes eu tinha aquela mesma foto salvo ainda na minha área de transferência? Pois então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Caso você precise fazer o upload de alguma foto que você recebeu de algum cliente ou você pegou de algum site, você pode vir aqui na opção upload, ok? E jogar aqui para dentro. Você vai lá no seu computador, procura a imagem e faz a opção aqui, procurar, encontra a imagem no seu computador, clique em abrir e ele vai aparecer aqui. No nosso caso, o que eu vou fazer? Como eu já tenho ela salva na minha área de transferência, eu vou só fazer um Ctrl V. Olha só. Lembrando que aquela imagem era quadrada, ok? Mas ela tinha uma resolução bem grande. Então, como aqui, eu posso ocupar toda a extensão, tanto da largura quanto da altura. Como é que eu vou fazer isso? Vou simplesmente chegar aqui e fazer desse jeito que vai ficar tudo distorcido? Não. Clica com o botão direito sobre a imagem. Aqui embaixo tem uma opção, ó, definir imagem como plano de fundo. Clica sobre ele. Olha só como ficou. Ele já ocupou toda a extensão, tanto na altura quanto na largura, mas eu quero que mostre apenas a calçada. Novamente, clique duas vezes com o botão do mouse sobre essa imagem e arraste ela para onde você quer que ela se enquadre melhor dentro da sua arte. Olha só. Mostrou aqui a calçada. Observe que aqui em cima tem algumas partes que estão em branco. Ou seja, elas estão fora da área da imagem. Elas não vão entrar. Aqui embaixo, no rodapé, é a mesma coisa. Apenas essa área mais visível aqui é que ela vai aparecer dentro da área da nossa arte. Ok? Então, eu vou colocar um pouco mais aqui assim, para ocupar essa parte aqui do pé desse executivo. E aqui, novamente, apenas vou clicar, apertar Enter ou clicar em Pronto. E depois ou Enter. As duas opções. Agora aqui também no Canva eu quero escrever um texto. Também, igual como é no Photoshop, apenas aperte a tecla T, que você pode iniciar a ferramenta de texto. Aqui no Canva é a mesma coisa. Apertei T, olha, ele já me trouxe um ícone aqui, um espaço para eu digitar. Ele já até colocou texto do seu parágrafo. Então eu vou colocar aqui vai o meu texto pelo Canva. Cliquei fora para tirar a seleção. Agora eu quero o que? Arrastar ele. Observe que o Canva ele tem bastante, é bem fácil de trabalhar, simples assim, simples assim. E ele também tem esses nozinhos que quando você vai com o ponteiro do mouse para o lado, você pode arrastar e aumentar o tamanho do objeto. Nesse caso aqui é o texto. Nós precisamos trocar ele de cor, porque ele não combina com o fundo. Aí aqui em cima tem aqui, ó, cor do texto. Clique sobre. Aqui do lado ele já vai me dar boa parte das cores que eu tenho nessa arte, que é essa foto. Eu vou colocar a cor preta, que se destaca mais aqui. Vou colocar como negrito. E lá no Photoshop eu tinha uma outra fonte. Eu vou utilizar a mesma, Bangers. Eu vou utilizar aqui também.
Olha só. É só digitar aqui na pesquisa que ele já vai trazer. Lá no Photoshop, eu escrevi aqui, eu digito texto. Aqui vai o meu texto pelo Canva. Pronto. Simples assim. Aqui tem a opção agora, compartilhar. Eu quero salvar essa imagem também. Lembrando que aqui no nosso site, no site desse cliente, ele aceita apenas um tipo de formato. Não é BMP, não é PNG, SVG ou WEP, é apenas JPG. Eu venho aqui na opção compartilhar, eu vou vir aqui em baixar, e aqui eu vou escolher o formato que eu vou exportar esse arquivo, que é JPG. Também ele me dá a qualidade, lembrando que lá eu havia salvo com 50% da qualidade. Aqui eu também vou colocar com 50%. Opa, cliquei fora. Novamente clique em baixar. Olha só, JPG. Pode deixar até marcado essa opção aqui, ó. Pode até, inclusive, deixar marcada salvar configurações de download. Para que na próxima vez que for exportar a sua imagem, ele já mantenha formato JPG. O tamanho pode variar, porque eu posso criar um outro tipo de banner, ok? E a qualidade, que é 50%. Observe que eu tenho essas coroas aqui. Isso aqui, ele permite você usar apenas quando alterar essas configurações quando você usa a versão Pro. Se você utiliza a versão Free, ele não vai permitir que você modifique essa qualidade. Ele vai te deixar salvar com apenas um tipo de qualidade, ok? Agora você clica em baixar. Por padrão, essa imagem ela vai para dentro do seu downloads. Então você vai procurar lá dentro do seu computador na área de downloads e copia essa imagem. Qual que é o nome do arquivo que ele gerou? É esse aqui em cima, ó. Aqui vai o meu texto pelo Canva. É esse o nome que ele exportou, porque a gente acabou utilizando esse texto aqui e ele assumiu isso como o nome do arquivo para esse projeto. Então eu vou lá no meu site agora, eu vou lá nos downloads, olha só. Vou aumentar um pouco aqui. Ó, ele está aqui dentro da opção de downloads. Aí eu clico em abrir também, ok? E aqui eu vou manter o tamanho que é banner full center, que é 1200 por 400. Aí eu venho aqui e clico em gravar. Esse é o procedimento para eu criar banners tanto no Photoshop quanto no Canva. Esse é um exemplo que eu utilizei aqui, uma área administrativa de um cliente, onde eu posso criar vários tipos de banners, porque aqui dentro ele me dá vários tamanhos personalizados, e o Photoshop e o Canva, ele tem essa opção de eu criar tamanhos personalizados, que você pode criar essas artes também para o seu site. Ou seja, Facebook tem um tamanho, o post ele pode ser quadrado, 800 por 800, 1080 por 1080 ou 1080 por 1350, que é um tamanho de um post. O mesmo tamanho também é para o Instagram. Agora, quando a gente vai lá para o Stories, eu vou criar um tamanho de 1080 por 1920, já é outro tamanho. São tamanhos específicos que você utiliza para as redes sociais. E aqui, como é um site de cliente, ou você está trabalhando com redes sociais, ou artes para os seus clientes também precisa criar tamanhos específicos, esse é o caminho. Você vai lá dentro do Photoshop ou no Canva e cria tamanhos personalizados para as suas artes, para as suas redes sociais. Existem outros programas que fazem isso, tem uma infinidade de sites, de aplicativos, inclusive no celular, que nos permitem criar essas artes. Eu estou demonstrando aqui duas ferramentas, Photoshop e Canva. Eu utilizo as duas, tanto uma quanto a outra tem suas particularidades.
eu trabalho elas em conjunto. Então, para mim, o que é? Facilidade, economia de tempo, ganho de tempo. Então, para mim, é bem fácil de utilizar elas e recomendo que você também veja o Photoshop, veja o Canva, estude essas ferramentas, porque elas são, hoje, nos dias atuais, elas são, sim, muito importantes. Beleza? Espero que com esse vídeo você possa ter uma base, um início de como criar essas artes aí para as suas redes sociais, também para os seus sites com tamanhos personalizados. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que talvez também tenham essa dúvida. Eu creio que vai ajudar em muito. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Jesus ama você. Valeu. Tchau.